Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou o Carlos Sambrana e converso com Paulo Kakinoff, presidente da Gol Linhas Aéreas, sobre economia e política. Kakinoff, a gente começou o programa falando sobre as variáveis que afetam a indústria da aviação. E a gente sofreu esses últimos 5 anos, últimos 4 anos, né? Desde 2014 a gente vem aí com uma crise severa, uma crise econômica severa, que se mesclou com uma crise política, e tudo junto e misturado. De que forma ela impactou no seu negócio? As duas foram as principais. A primeira foi um grande teste de resiliência da empresa, né? E ela estressou o nosso principal ativo, que é a capacidade de navegar, numa analogia óbvia, né? Com a aviação, de voar em tempestade, céu altamente turbulento, mas com a garantia de que seríamos capazes de fazer essa travessia fundamentada nessa capacidade da empresa de gerar eficiência e baixo custo, né? Então, a lógica é, se o mercado está deprimido e a demanda está arrefecida, num ambiente de crise, o consumidor será ainda mais sensível a preço, terá uma vantagem, evidentemente, quem tiver o mais baixo custo, né? Esse é, como eu falei, o grande ativo da companhia que nos diferencia. A segunda dimensão é que isso gera toda crise aguda como essa, né, que traz um nível de estresse, né, de tensão para dentro da organização. Aqui eu estou falando no sentido literal, né, o estresse dos ativos, o crescimento significativo da dívida. Isso faz com que todo mundo se volte para o máximo da performance no sentido de ganhos de eficiência. Felizmente, acredito que foi uma decisão acertada da companhia de traduzir parte desses ganhos de custos que nós tínhamos na proteção do programa de reposicionamento da marca no Brasil. Literalmente, quando eu falo de serviço e de produto. Então, ao mesmo tempo, a empresa mantinha a sua receita crescente. É curioso ver como... Mesmo na crise, vocês conseguiram crescer. Em 2012, nós tínhamos uma receita anual de 7,5 bi. Todos os anos nós crescemos, até 2017, crescemos ou ficamos estáveis nessa receita e estamos hoje no patamar acima de 10 bilhões de reais, exatamente dentro desse período da crise. Então, nós conseguimos manter a receita crescente. Ao mesmo tempo, os ganhos de eficiência fizeram com que as margens fossem crescendo ao longo da crise. Nós terminamos o ano de 2012 com uma margem operacional negativa de 12%. E nós terminamos 2017, os números ainda não foram divulgados ao mercado, mas nós já dissemos ao mercado que vamos ficar na faixa mais alta do guidance que havia sido divulgado, que está em torno de 9%, né, de margem EBIT. Então, você tem uma variação de 21 pontos percentuais de margem EBIT, boa parte explicada por essa redução do custo que você havia mencionado no começo, e a outra pelo próprio ganho de receita. A companhia, nesse período, se transformou na líder de mercado e na líder nos clientes que viajam corporativamente. Ao mesmo tempo que eu disse para você antes, né, que nós temos a capacidade de oferecer as tarifas mais baixas do mercado para aquele cliente que viaja a lazer, que compra com antecedência, com 6 meses antes do voo, nós temos hoje um produto, uma combinação de uma oferta de produto, assento em couro, carregador de celular em todos os assentos, Wi-Fi a bordo, TV ao vivo a bordo, 50 filmes, né, em média, que são disponibilizados gratuitamente, a liderança em pontualidade, uma tripulação com mais de 25 anos de experiência, mais até do que a própria idade da Gol, e uma malha que cobre 63 destinos, né, em 12 países da América do Sul e agora a América Central e Flórida, que atraiu um cliente corporativo que compra a passagem com menos antecedência e paga tarifas que são 3 vezes, 4 vezes maiores. Essa é a combinação de dois extremos, de duas fórmulas do setor no mesmo avião. A companhia de baixo custo, que atrai o cliente que basicamente escolhe a empresa pelo preço,
com o modelo das legacies, né, no que diz respeito ao produto e ao serviço, que atrai o cliente justamente por oferecer a possibilidade dele encontrar conforto, espaço, conveniência, tecnologia a bordo, né? Isso foi desenvolvido ao longo do período da crise. Então, uma parte dos ganhos e da vantagem de margem que nós tínhamos foi reservada e foi dedicada, aplicada de uma forma muito disciplinada na elaboração de um plano de reposicionamento da marca. Vocês reduziram frota? Nós reduzimos de 140 aeronaves para 120. Isso fez parte daqueles ganhos de eficiência que eu mencionei no começo. Nós, no final de semana, no dia 24 de dezembro, no dia 23 de dezembro do ano passado, nós transportamos com 120 aeronaves 135 mil pessoas no único dia. 3 anos antes, na mesma data, né, na antevéspera do Natal, nós tínhamos transportado com 140 aeronaves 137 mil pessoas. Então, um outro detalhe ainda mais interessante, nós temos aeronave com um nível de espaçamento maior entre as poltronas. Isso se deu porque o redesenho da malha nos permitiu uma maior utilização. Nós temos a mesma aeronave fazendo mais voos por dia, com a mesma tripulação, com a mesma regulamentação, produzindo mais, e uma demanda maior justamente pela atratividade que a malha da Gol, a nova malha da Gol, a malha que está presente aí há 1 ano e meio, se constituiu para o cliente. Nós, nos 10 maiores aeroportos do Brasil, nós temos em 8 deles a maior oferta de voos nos horários pico, né? Entre 6 e 9 da manhã e entre 6 e 9 da noite. O horário que é especialmente demandado pelo cliente corporativo. É esse cliente que precisa ir e voltar no mesmo dia para o destino, que está viajando a trabalho, né? E que valoriza e paga uma tarifa maior pela empresa que é a mais pontual, que tem a maior conveniência de voos e tem a possibilidade, no caso exclusiva, de continuar trabalhando conectado à internet, por exemplo. Então, essas duas dimensões se constituíram na forma como como a Gol foi impactada e como ela transformou isso numa oportunidade de reposicionamento. Houve redução de funcionários nesse tempo? A Gol teve, nos últimos anos, uma redução no número de funcionários de aproximadamente 20 mil para os atuais 15 mil funcionários num período de 5 anos, né? E aqui a gente basicamente, né, fez essa redução sem nenhum movimento de demissão forçada. O que nós tivemos foi a não reposição do turnover. Em algumas áreas esse turnover é muito alto, em aeroportos fundamentalmente, e essa não reposição foi possível pela substituição de tecnologia. Hoje, por exemplo, nós temos 90% da comercialização dos bilhetes da Gol se dá através de canais digitais. Ou ainda, 68% dos clientes que embarcam nas nossas aeronaves fazem o check-in através de alguma maneira automatizada. Pode ser no totem do aeroporto, pode ser dentro do seu próprio aplicativo da Gol, né, no seu smartphone, no seu tablet, ou ainda um item exclusivo, muito representativo desse investimento de tecnologia. A Gol hoje é a única companhia aérea no mundo que faz o selfie check-in. Você não precisa digitar a senha, não precisa digitar o número do seu voo, nada. Tem o bilhete comprado, faz a foto, tira uma foto de você mesmo, uma selfie, por reconhecimento facial, a gente faz o seu check-in, identifica que é você e faz o check-in, né? Todo esse investimento em tecnologia nos permitiu não repor o turnover natural que acontecia em aeroportos e, ao mesmo tempo, oferecer para o cliente um nível de conveniência maior. Ele não precisa se deslocar até o balcão. Agora, num ano de crise, a Gol, as ações da Gol se valorizaram mais de 200%. Se eu não me engano, até anotei aqui 216% em 2017. Ao que se deve isso? É esse conjunto todo que você me contou? É o efeito... Ou tem mais uma expectativa para... O ano de 2017 foi o primeiro ano de consolidação mais perceptível do cliente de todos esses investimentos que foram feitos na operação, no produto, no serviço, na cultura, na tecnologia empregada. Por que isso? Nós iniciamos em julho do ano passado uma campanha publicitária, né, que falava Nova Gol, novos tempos no ar. O que era essa campanha? É a materialização, a tangibilização da perspectiva do cliente
de todo esse processo de transição. No ano passado, nós tivemos, da frota total de 120 aeronaves, na média, nós tivemos 40% dos nossos clientes que viajaram no ano passado experimentando essa nova Gol, que era a aeronave já equipada com assento em couro ecológico, com Wi-Fi, com todos esses itens que eu mencionei. À medida que os clientes foram experimentando, o nosso indicador de fidelização e de satisfação, ele passou a crescer numa velocidade de 5 pontos percentuais ao mês. Tá? Nesse caso é o NPS, o indicador que basicamente faz a seguinte comparação. Quantos clientes, após experimentar o seu produto, estão lhe dando nota 9 ou 10? E eu subtraio desse número os clientes que te dão nota de 1 a 6. Considero esses detratores e de 9 a 10 promotores. Tá? Quem tem um NPS positivo, tem mais gente dando nota de 9 a 10 do que 1 a 6. E de 7 entre 7 e 8, nós consideramos neutro, não entra na conta. Nós estamos crescendo a velocidade de 5 pontos percentuais mensais o número de clientes que têm dado nota 9 e 10 em relação aos clientes de nota de 1 a 6. E esses de 1 a 6, uma parcela importante tem a nota prejudicada por fatores que são exógenos, condição climática ou ainda a impossibilidade de pouso no horário por tráfego aéreo, por exemplo. À medida que o cliente vai percebendo essa superioridade de produto em relação ao que a companhia oferecia e o que os próprios competidores estão oferecendo, porque muitos itens são exclusivos, né, da companhia, ele tem retribuído isso na forma de preferência. A companhia subiu de 34% para 36% de participação de mercado, se transformou em líder no mercado brasileiro e conquistou também a liderança no segmento corporativo. Então, à medida que essas conquistas, né, foram sendo percebidas, materializadas pelos clientes, isso se refletiu no avanço da nossa margem operacional. Então, nós viemos do ano anterior de uma margem de 7%, como eu falei, em 2017, o guidance que nós demos ao mercado, a entrega compromissada está no topo do guidance, na casa dos 9%, e já acenamos para esse ano como um novo guidance que potencialmente a empresa pode adicionar outros 2 pontos percentuais de margem. Isso se dá pela execução, né, e pela entrega de uma empresa que, no momento, oferece um produto superior por uma tarifa extremamente competitiva. Agora, falando um pouco de macro, com um olhar mais macro, as reformas que foram feitas por esse governo e a visão hoje dos estrangeiros sobre o Brasil também tem ajudado? Eu acredito que sim. De nossa parte, pelo menos, é sensível. Somos uma empresa que está listada na Bolsa Brasileira e na Bolsa Americana, né, na NYSE, e a gente vê um interesse sensivelmente maior, né, e um fluxo de investimento direto nos papéis das companhias aéreas, nas companhias brasileiras listadas, também qurescente. Então, há indiscutivelmente um impacto positivo. Como é que você olha essas reformas que foram feitas? Qual a sua avaliação? Algumas das reformas, né, elas são tanto aquelas que estão sendo agora, no momento, discutidas, mais notadamente a da Previdência. Do ponto de vista matemático, né, elas apresentam uma verdade inconteste, né? É um modelo que, se mantendo como está, ele é insustentável. De alguma forma, as outras reformas que estão sendo endereçadas também trazem, né, a possibilidade de nós enfrentarmos problemas estruturais do Brasil, que são de muitos anos, que têm que ser discutidos em relação à sua forma de execução, né, em relação aos critérios, porém não podem ser mais estacionados ou relegados ao segundo plano. O Brasil tem que enfrentar essa agenda à luz de uma discussão profunda de como deve ser feita essa execução. Alguns itens são mais urgentes. E, evidentemente, né, o mercado enxerga a Previdência, a reforma da Previdência, como o mais urgente de todos eles. Há uma expectativa nesse sentido, a gente sente isso todos os dias, e, ao mesmo tempo, um desejo de se criar a ambiência necessária, e a ambiência necessária seria a mobilização social, convencida de que essa reforma realmente tem que ser feita.
E para isso é muito importante haver clareza na discussão, transparência, envolvimento e interesse das pessoas em entender do que se está falando, né, e qual é a proposta que está sendo executada. Acho que o mercado, ele não só tem uma expectativa nesse sentido, como ainda acredita, né, que o Brasil chegará a esse ponto de endereçar esses temas estruturais, que não se restringe à Previdência, né? Eu estou falando de outros temas que são importantes, tributária, política. Mas você acha que ainda também. esse ano? Não, eu não me arrisco a fazer nenhum tipo de previsão, porque aí eu entraria numa seara que é imponderável, que é a da conjuntura política, né? O que eu me sinto capacitado, né, de endereçar é a questão quase que óbvia, né, da necessidade de entrarmos nessa agenda. Como representante, né, aqui, ou pelo menos membro, né, de um elo importante da sociedade, que é o setor produtivo, eu acho importante também que haja um posicionamento claro do quão relevante esse setor acha que são as reformas, né? Agora, E é nesse sentido que eu estou me manifestando. E nós vamos ter eleições esse ano, Sim. Eleições presidenciais. Sim. E você falou até a gente manter um alto nível das discussões Sim. sobre essas questões. Você enxerga alguma proposta hoje que caiba para o país? Eu acho que as propostas, se eu fizer uma associação de propostas com candidatos, evidentemente essa é uma das discussões talvez menos, eu diria, úteis no momento, porque sequer o quadro de candidatos, né, é minimamente definido, tampouco um aprofundamento das respectivas plataformas. Mas com o que a gente tem aí, com os candidatos que a gente tem aí, você consegue enxergar alguém que tenha uma proposta que seja adequada com o que o país necessita? Eu vejo que existem, nos supostos ou potenciais candidatos que estão aí, nas diferentes manifestações desses próprios potenciais candidatos, ideias ou conceitos que endereçariam essa agenda. Não necessariamente eles estão concentrados num único candidato, ou ainda a forma como está sendo proposta é a forma ideal. Tampouco seria eu a dizer aqui essa é a forma que vai funcionar. Mas eu acho que existe, sim, isso é muito positivo, uma sensibilização maior, eu não sei se é suficiente, mas maior da sociedade como um todo para tratarmos desses temas, né? Até o próprio espaço que a mídia tem dado e o volume de discussões em torno desse assunto, ainda que muitas vezes polarizadas e antagônicas, eu acredito que estão produzindo, né, retroalimentando esse efeito promissor, que é jogarmos luz a um tema e temos cada vez mais pessoas com poder de decisão, evidentemente um poder ainda maior, né, no presidente eleito, de endereçar essa agenda. E essa é a expectativa, pelo menos que eu tenho principal, né, que o candidato que prevaleça seja aquele que tenha a condição, né, de endereçar esses pontos, de levar adiante essa agenda das reformas que são necessárias, que possa ter o desprendimento político suficientemente necessário para manter, independentemente das ideologias, as coisas boas que foram construídas nos últimos governos e endereçar aquelas que não estão funcionando, né? Eu acho que isso também seria um catalisador do efeito mais do que necessário para esse momento, que é diminuir as distâncias entre os diversos segmentos da sociedade, né? Um perfil que traga essa capacidade de diminuir, pelo menos, essas distâncias, né? Que agregue mais em torno de uma agenda minimamente mais comum a todos do que a que nós estamos vendo hoje, né, nos diversos segmentos. Eu acho que esse é um candidato que, na minha opinião, poderia prevalecer nessa disputa. Espero não estar enganado, mas acho que isso é um anseio da sociedade. Não tem o nome ainda? Não. Eu acho que ainda para qualquer pessoa, né, independentemente de uma predileção por um candidato que já é
formalmente, né, declarado como um competidor das próximas eleições, eu acho que seria um ótimo momento para todos nós exercermos o que deveria ser praxe nessa fase, né? Um aprofundamento do conhecimento das propostas que cada um dos candidatos estão fazendo. Eu acho que essa seria a melhor atitude que todos nós poderíamos tomar nesse momento, antes de estabelecer de uma forma emocional ou ainda simplesmente para garantir um antagonismo a qualquer tipo de ideia, quer seja de esquerda ou de direita, se afixar a uma candidatura antes de, com um mínimo de aprofundamento, entender de fato quais são as propostas, as ideias, né? E comparar com as necessidades que cada uma das pessoas enxerga para o Brasil, para o país. Eu tenho uma expectativa grande, pessoalmente, de que esse processo eleitoral vai ter um nível maior de aprofundamento nesse sentido. Acho que há um interesse maior das pessoas pelo tema, pelo menos eu espero. Tomara. Tomara. Muito obrigado, Kakinoff. Obrigado. E no próximo bloco conversaremos sobre gestão e carreira.